Então vamos estar recebendo ele com aplauso. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do nosso pastor. Aleluia! Então ele vai estar ministrando a palavra. Estenda a sua mão para cá, por favor. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que nesse momento, meu Pai, não seja o pastor Tiago falando, mas o seu Espírito Santo falando na igreja. Que seja a direção do Senhor, meu Pai, daquilo que precisamos ouvir e aprender da Tua palavra. Seja com Ele em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, queridos, bom dia. Da outra vez eu falei boa noite, eu fiquei me programando aqui, não vou falar boa noite, vou falar bom dia. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do verso 25 ao verso 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do verso 25 ao verso 30. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem que subiu? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Pode passar? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que será feito ao homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Davi respondeu: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e fez a mesma pergunta. E os homens responderam-lhe como antes. Que versão é essa? Não é NVI não, né? Nossa, está diferente da minha aqui. Queridos, antes de Israel se tornar um reino, eles eram governados por juízes. E o que eram esses juízes? Eram homens que eram levantados por Deus como representantes daquele povo. Então eles legislavam, eles julgavam toda a nação de Israel. Então não havia um reino estabelecido ainda. Só que o último juiz de Israel, o profeta Samuel, ele já estava ficando bem velho. Os filhos dele, que seriam os seus sucessores, estavam tomando um caminho de corrupção completamente diferente dos padrões de Deus. Então o povo chega para Samuel e fala: ó, Samuel, consegue um rei para a gente, porque com seus filhos no comando a gente não vai querer ficar não. Então foi iniciado um processo para que houvesse a escolha de um novo rei. E esse processo aconteceu de uma maneira bem interessante. A Bíblia vai dizer que um fazendeiro, ele perde as suas jumentas. E os jumentos naquela época eram meios de transporte, eram bens, eram patrimônios. Então um fazendeiro tinha perdido todas as suas jumentas, um fazendeiro tinha perdido o seu patrimônio. Então ele pede para o seu filho Saul e para um amigo saírem para procurar essas jumentas perdidas. E eles ficaram o maior tempão nesse desconforto de ter que procurar a jumenta sem o menor sinal de descobrir onde essas jumentas estariam. Foi quando o amigo de Saul chega para ele e disse: olha, tem um profeta que vai poder ajudar a gente a encontrar essa jumenta. Então eles foram até o profeta Samuel. E o interessante, queridos, que antes desses dois jovens
chegarem até o profeta, Deus revela para o profeta Samuel que esse homem chamado Saul, que estava indo ao encontro dele, seria o novo rei de Israel. E Deus dá uma ordem para que Samuel ungisse naquele momento Saul como o novo rei de Israel. Pensa comigo. Por ordem do seu pai, Saul sai de casa para viver uma situação de desconforto. Por ordem do seu pai, Saul sai de casa para procurar a jumenta. Havia um desconforto. Saul teve esse desconforto de procurar essas jumentas que não estava conseguindo encontrar. E eu quero falar uma coisa que aconteceu. Saul chegou até o profeta Samuel como um caçador de jumentas, mas ele voltou para casa como rei de Israel. A primeira lição que eu quero trazer para a tua vida é que existem desconfortos que vão chegar na tua vida para aproximar você de um propósito maior que Deus tem reservado para você. Tem situações na sua vida que vão até ficar embaraçadas, mas justamente para quê? Para você procurar a presença de Deus, para Deus desembaraçar. Existem dores, desconfortos que Deus vai permitir a gente passar na nossa vida, para que a gente se posicione diante da unção e da autoridade que Ele quer derramar sobre a nossa vida. Existem desconfortos que fazem parte do plano de Deus, não somente para te deixar desconfortável, mas para te promover diante da presença de Deus. Estenda a sua mão que eu quero profetizar sobre a sua vida, que todo esse desconforto que hoje você está vivendo, ele possa te aproximar da unção que Deus tem reservado para a tua vida. Isso para mim é um texto muito forte. O jovem sai de casa como um caçador de jumenta e volta para casa como um rei. Saul saiu de casa para resolver um desconforto e foi presenteado com a unção de Deus sobre a vida dele. Às vezes a gente vem para cá, mas nossa vida não está legal. Às vezes a gente vem para a igreja, mas a gente está com a cabeça toda perturbada por conta de situações ruins que a gente está vivendo. De repente você chegou aqui com o teu coração cheio de desconfortos. Você chegou aqui com o seu coração cheio de tristeza. De repente você chegou aqui nesse momento, mas a tua vida está encharcada de problema. Deixa eu te falar um negócio. Se você entrou aqui com o coração perturbado, eu tenho uma notícia para você. Você vai voltar para casa transformado, renovado pelo poder de Jesus derramado sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Toda tristeza que está alojada no teu coração vai embora agora. Depressão, síndrome do pânico, seja lá o que for, em nome do Senhor Jesus, vai sair. Eu tenho fé. Se você também tem fé, pega essa palavra, recebe para você, e você vai começar a experimentar tudo que Deus tem para te dar. Aí a Bíblia diz que quando Saul chega até Samuel, Samuel prepara um banquete para ele e diz para Saul: você veio aqui para procurar jumenta, certo? Só que as jumentas já foram encontradas. Aí Samuel derrama o azeite, derrama o óleo sobre a cabeça de Saul. Alguém sair para procurar um profeta nos tempos bíblicos, às vezes é um processo um pouco parecido com um processo que a gente faz quando sentimos vontade de ir na igreja. Às vezes a gente vem para a igreja porque a gente está passando por algum desconforto. Muitas das vezes temos vontade de ir na igreja porque temos jumentas perdidas na nossa vida, usando uma figura de linguagem. Tem alguma coisa que a gente tinha que a gente não tem mais e está gerando um desconforto na gente. Aí o que a gente faz? A gente vai para a casa de Deus. Só que aquilo que era só um pretexto para a gente aliviar a tensão do coração nas mãos de Deus, se transforma numa estratégia para Ele te presentear com todas as coisas maravilhosas que Ele tem para a tua vida.
A gente vem para a igreja por causa de um milagre. A gente vem para a igreja por causa de um desconforto que a gente está vivendo. Só que nesse desconforto que você está atravessando, eu tenho fé que Deus vai usar ele para te aproximar do propósito que ele tem para você. Saul saiu da casa do profeta com um problema resolvido. Saul vai ao encontro do profeta e ele não encontra somente as jumentas, mas ele também é ungido rei, sabe? Eu quero tirar mais uma lição para a nossa vida. À medida que a gente se aproxima da presença de Deus, à medida que a gente se aproxima de onde está o poder de Deus, Deus começa a solucionar problemas da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, eu tenho fé que você vai sair desse lugar decidido a viver cada uma das promessas que Deus tem para a tua vida. Porque às vezes a gente vem para cá sem direção, às vezes a gente vem para esse lugar sem rumo, mas em nome de Jesus, você vai sair daqui direcionado para viver todas as promessas de Deus. Porque à medida que eu me aproximo da presença de Deus, Deus faz por mim não só aquilo que eu estou precisando, mas Deus também vai me dar autoridade para governar sobre a situação ruim que hoje governa sobre mim. Estenda a sua mão, quero ser profeta sobre a tua vida. Você vai reinar sobre esse problema que hoje reina sobre a tua vida. Esse problema não vai mais governar você. Você vai ser governado por aquele que mora dentro de você. O Espírito Santo de Deus é quem te governa, que vai te dar saída, que vai te dar solução, que vai te mostrar caminho, que vai abrir porta, que vai resolver tudo que hoje é desconforto. Só que esse rei Saul, mesmo com toda essa história bonita que ele viveu, ele não honrou a unção que Deus tinha derramado sobre a vida dele e começa a fazer tudo errado. Então Deus manda o profeta Samuel ir à casa de um outro homem chamado Jessé e ungir um dos seus filhos como novo rei de Israel no lugar de Saul. E uma terceira lição que eu quero deixar para cada um de nós: quem não honra a unção que recebeu do Senhor, perde o governo daquilo que Deus colocou sobre a tua mão. Quem não honra aquilo que Deus colocou na sua mão, perde aquilo que Deus colocou na sua mão. Quem não honra o casamento, perde o casamento. Quem não honra o emprego, perde o emprego. Em nome do Senhor Jesus, cuidado para você não desonrar aquilo que Deus colocou sobre a tua mão. A Bíblia diz que quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, ele olha para um dos filhos de Jessé que se chamava Eliabe. E Samuel pensa logo assim: é esse Eliabe tem a aparência perfeita para ser o novo rei. Aí quando de repente Samuel já estava com um chifre de carneiro pronto para derramar o azeite sobre a cabeça de Eliabe, Deus interrompe e diz para ele: ei, o homem olha para a aparência, mas eu vejo o coração. E uma lição que às vezes a gente não consegue trazer para a nossa vida e que a gente precisa ter: ei, tem gente que parece que é uma coisa, mas não é o que está parecendo. Às vezes a gente quer colocar uma pessoa muito próxima da gente, às vezes a gente quer dar autoridade daquela pessoa sobre nossa vida, e a gente é enganado pela aparência. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai começar a te revelar quem anda junto com você, que só tem aparência, mas não tem coração. Deus manda Samuel ungir aquele que era menor da casa. Aí, voltando agora no texto que a gente leu, para poder concluir, Israel estava atravessando um momento difícil de guerra. Um gigante guerreiro do exército dos filisteus faz um desafio ao exército de Israel, e o rei Saul promete um monte de riqueza para esse homem que tivesse capacidade de vencer aquele gigante.
Aí um adolescente de 17, 18 anos de idade, Davi, ele tinha sido enviado por seu pai até o campo de batalha para poder levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra. Mas quando Davi ouviu que havia uma recompensa para quem vencesse o gigante, a Bíblia vai dizer que ele fica entusiasmado. Daí a gente consegue tirar mais uma lição para a nossa vida. Quem recebeu a unção de Deus sobre a cabeça não está com os olhos focados no gigante. Quem tem a unção de Deus está com os olhos focados na recompensa que vai receber de Deus. Em nome do Senhor Jesus, tire seu olhar do gigante que hoje se materializa na tua frente e coloque o seu olhar na recompensa que Deus tem reservado para aqueles que vivem e andam conforme a tua palavra. Um garoto de 17, 18 anos queria lutar contra um gigante guerreiro totalmente experiente de guerra. Só que quem tem a unção de Deus derramada sobre a cabeça não fica com medo de gigante. Eu imagino que Davi tenha pensado quando ele viu o gigante. Eu já falei aqui outras vezes. Deus já me deu vitória contra um urso. Deus já me deu vitória contra um leão. Deus já me deu outras e outras vitórias. E dessa vez só vai ser mais um gigante. Eu tenho certeza que você já atravessou situações na sua vida em que você pensou que nem ia suportar. Eu sei que você já atravessou situações que você pensou que daquela vez você se daria mal. Aí o que aconteceu? Deus entrou com a providência, Deus entrou com o livramento, não é verdade? Não já aconteceu com você? Você pensou, dessa vez eu me dou mal. Aí o que acontece? Você vê a mão de Deus te tirando do mal. Sabe essa situação que você está vivendo? Vai acontecer do mesmo jeito da outra vez. Deus vai entrar em cena, Deus vai restaurar, Deus vai fazer acontecer, Deus vai dar livramento, Deus vai entrar na situação, Deus vai mudar o quadro da tua história. Vai ser do mesmo jeito, vai ser a mesma coisa. Mais uma vez o Deus do céu vai se levantar para combater a tua batalha. Você vai vencer de novo em nome de Jesus. O servo de Deus, ele consegue ter um entendimento de quem vai lutar as guerras dele é o Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu a voz de Davi ali, ele ficou furioso. Aí Davi responde para ele: o que eu fiz dessa vez? Ou seja, isso sugere que havia um histórico de perseguição de Eliabe para com Davi. E eu consigo imaginar que isso acontecia porque Eliabe esteve diante de Samuel, mas não recebeu a unção, porque ele não tinha um coração que agradava a Deus, tinha aparência. Eliabe não recebeu a unção, mas ele viu Davi receber a unção. E mais uma lição que eu quero passar nessa manhã: quem não tem unção sempre vai querer perseguir aquele que recebeu. Sabe por que o diabo, o inimigo, quer parar a sua vida a todo custo? Porque quando o diabo olha para você, ele consegue ver a marca da unção que Deus um dia colocou sobre a tua vida. É por isso que ele quer te parar. Quero liberar uma palavra sobre a tua vida, querido. Toda palavra de derrota, toda palavra de inveja lançada sobre a tua vida é quebrada, é cancelada hoje. Se alguém lançou contra a tua vida palavras de derrota, em nome do Senhor Jesus, essas palavras são canceladas hoje, pelo poder e pela autoridade do Senhor Jesus. Se essas palavras que lançaram contra você foram para te parar, para te entristecer, hoje o Senhor quebra cada uma delas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 30. Vai dizer que Davi se desviou de Eliabe. Em nome do Senhor Jesus.
Assim como Davi se desviou do seu irmão Eliabe, Deus vai dar capacidade para você, para desviar de todos os ataques do inimigo contra a tua vida. Do seu lado, só vão estar pessoas que Deus escolheu para andar junto com você. Hoje é um momento especial. A igreja está crescendo. E quando a igreja cresce, é necessário mais trabalhadores para a obra de Deus. E durante toda a nossa caminhada, algumas pessoas vieram servindo a Deus com muito afinco, com muita dedicação. E nesse momento vão receber sobre a vida delas o reconhecimento de algo que no mundo espiritual já acontecia. Eu quero chamar aqui à frente o diácono Diego, diaconisa Carol, diácono Cleiton, diaconisa Jussara e diaconisa Tatiane. A gente vai participar de um momento muito importante. Esqueci de alguém não, né? Pelo amor de Deus. A idade vai chegando, o cabelo já foi embora. O próximo passo é ir embora a memória. Está todo mundo aqui na frente? A gente vai realizar esse momento de ordenação ministerial. Podem vir aqui na frente, por gentileza? Fiquem aqui na frente, todos vocês. Pastor Marcos Vinícius, por favor, me ajuda aqui. Pastor Marcos vai orar. E a gente vai ordená-los ministerialmente como presbíteros e missionárias da casa de Deus. Paz e bênção, querido. Bom dia. Antes de orar, tem uma palavra, pastor Tiago, que eu gosto muito, que está lá em 2 Reis 13:3. Quando o rei Josias assume o trono, ele solta uma palavra para aquele povo, diz: olha, nós estamos agora comprometidos com tudo aquilo que o Senhor tem mostrado para nós. E a palavra que ele usa ali é compromisso, não é envolvimento. Existe uma diferença muito grande, diáconos, sobre envolvimento e compromisso. E eu vou dar um exemplo aqui, pastor Tiago, né? Tá gravando? E aí não use isso contra mim. Porque o americano, ele gosta muito de, no café da manhã, ovos com bacon, não é? Eu gosto de arroz, feijão, bife e batata frita. É o meu prato preferido. Mas tanto no ovos com bacon ou no arroz, feijão, bife e batata frita, tem o envolvido e o comprometido. No ovos com bacon, a galinha se envolveu no processo e teve que colocar o ovo. Mas o porco teve que morrer para que o bacon fosse produzido. E ele foi comprometido com o processo. No arroz, feijão, bife e batata frita, arroz, feijão e batata estão envolvidos no processo. Mas a vaca teve que morrer para que o bife estivesse na mesa. Então existe uma diferença entre homens envolvidos com a obra do Senhor e homens verdadeiramente comprometidos com a obra do Senhor. Porque o envolvimento diz: olha, no tempo que eu tiver, no momento da minha agenda, se tiver como, eu vou. Eu participo. Mas o comprometido faz de tudo, o possível e o impossível, para cumprir as ordenanças do Senhor. E que nesse momento vocês que outrora diácono e vão receber a unção do óleo hoje, sejam extremamente comprometidos com a obra do Senhor. Que a vida de vocês seja pautada no compromisso e não no envolvimento. Assim como todos aqueles que estão aqui, nós vamos orar. Pai, bendito e exaltado seja o nome do Senhor sobre essas vidas. Vidas que outrora já com chamado e agora fortalecidos através da sua caminhada, estão aqui para mais um comprometimento diante de Ti.
E que as mãos direitas, e eu queria que você levantasse sua mão direita, que é a mão da bênção, a mão direita levantada, desse povo que está aqui, também faça com que a unção do céu sofra, ou sobre eles seja derramado, sobre eles sejam colocadas de uma forma que venha direto do céu sobre essas vidas, e que eles não sofram, ó Pai, como eu ia dizendo, os percalços da vida, mas a mão do Senhor conduz em cada direção, porque o caminho é do Senhor, e se eles estiverem no seu caminho, tudo vai bem, porque o Senhor é o construtor do caminho. O Senhor, quando construiu o caminho, foi na frente, e quando o Senhor vai na frente, é certeza da vitória. Que eles tenham vitória sobre a vida deles, e que o caminho deles seja um caminho de comprometimento. Que o Senhor os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. E a igreja que crê, diga amém. Deus abençoe. Santo e exaltado seja o nome do Senhor. Recebam o óleo da unção. Recebam o óleo da alegria. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 133... que a unidade é como o óleo derramado sobre a cabeça de Arão e que desce pelas barbas, ou desce pela orla. Ali, na unção e na unidade, o Senhor ordena a bênção e vida. Final do Salmo 133 vai dizer que o Senhor ordena a bênção e a vida, quando esse óleo desce sobre a cabeça. Que verdadeiramente a bênção e a vida esteja sobre a vida de cada um de vocês que receberam essa unção. Em nome de Jesus, amém. Pastor Júnior, esse é um momento que é muito forte, queridos. Chegaram cada um com o seu problema, cada um com a sua dificuldade, cada um caçando a sua jumenta, cada um com a sua tribulação do dia a dia, mas estão voltando para casa hoje com a unção e autoridade para viver tudo aquilo que Deus reservou, para viver tudo aquilo que foi projetado, para viver todas as promessas ministeriais. Em nome do Senhor Jesus, profetizo sobre a vida de cada um de vocês um novo tempo ministerial, um novo tempo na presença de Deus. Na presença de Deus, frutificação, comprometimento, envolvimento. Pode levantar presbítero Diego, missionária Carol, missionária Tatiane, missionária Jussara, presbítero Cleiton. A obra de Deus está crescendo. A obra de Deus está crescendo. Tem gente aqui nesse lugar que o futuro também está aqui. Tem gente nesse lugar que já recebeu promessa de um dia estar aqui recebendo esse óleo sobre a cabeça. Ei, se posiciona diante do altar. Se posiciona diante do altar, que esse óleo também vai ser derramado sobre a tua vida. O tempo de Deus está chegando sobre a tua vida. O tempo de Deus está chegando sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, coloque a mão em direção ao seu coração, você que está participando aqui, por favor. Talvez tenha promessas para a sua vida ministerial. Talvez você está aqui, é um diácono, um presbítero, um obreiro, e de repente as lutas que você